Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e este ano estarei com a disciplina de Geografia. Espero que tenhamos um ano maravilhoso, de muitos aprendizados, muitas informações, muito companheirismo e dedicação, certo? Então, um grande abraço a todos e nós nos veremos ao longo das aulas. Agora vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo, que é a formação do território brasileiro. Falar da formação do território brasileiro é saber que o contorno do nosso país mudou bastante ao longo dos anos, ou seja, ocorreram várias transformações em nosso território. Muitas terras que pertencem atualmente ao Brasil foram conquistadas através de guerras, de tratados, acordos e até compras de outros países, ok? Quando chegaram aqui os povos portugueses, eles já encontraram outros povos, que eram os indígenas, certo? Antes mesmo da gente ter qualquer europeu aqui, a gente tinha os indígenas. Vocês já sabem disso, não é verdade? Entre eles, nós tínhamos os Aruaque, que eram uma tribo, e também Tupi-Guarani, o Djé, como vocês podem ver aí no slide. Passando aqui adiante, nós vemos que a primeira divisão oficial do Brasil foi pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal. O que foi esse tratado, Mariana? Era um documento que dividia as terras brasileiras entre Portugal e Espanha. Então, Portugal tinha uma parte do Brasil e a Espanha tinha outra parte. Esse tratado ele foi assinado em 7 de junho de 1494, em Tordesilhas, na Espanha, ok? Estabeleceu uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, da África. Então, a Espanha e Portugal foram os primeiros na expansão marítima comercial iniciada no século XV, ou seja, Espanha e Portugal foram os primeiros países a conquistarem outras terras através da navegação marítima, ok? Resultando na conquista dessas terras, como eu já falei. O Brasil ele foi colonizado, ou seja, foi conquistado por Portugal, que, para melhor ocupação, resolveu dividi-lo em capitanias hereditárias, que a gente vai saber o que é também. Aí aqui vocês percebem as capitanias hereditárias, ou seja, era dividido como se fosse em pedaços de terra. E cada pedaço de terra era chamado de capitania hereditária, onde tinha uma pessoa, digamos que Mariana, tinha um pedaço de terra. Apenas o filho de Mariana ia poder ficar com esse pedaço de terra, porque era hereditário. Passava de pai para filho esse pedaço de terra. Entenderam? Por isso que se chamava capitania hereditária, de pai para filho e assim sucessivamente. Aqui nós temos que a formação do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo, ou seja, ocorreu transformações no nosso território, tá bom? Alguns estados foram anexados de outros países, como o Acre, né? O Acre era da Bolívia e, no caso, foi anexado ao Brasil, que hoje em dia é o nosso estado, localizado na região norte. Vários estados da federação foram criados e divididos também. Aqui era a formação do Brasil no século XVIII. Então, a gente percebe uma grande mudança. São Paulo tinha um grande território aqui no primeiro mapa e hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, né? A gente vê a Bahia também com uma parte maior, o Rio de Janeiro era bem pequenininho, Pernambuco era enorme. Olhem como Pernambuco ocupava um território enorme, não é verdade? Então, a gente percebe que é bastante diferente do que a gente tem hoje. Já no século XIX, houve algumas mudanças. Mato Grosso foi anexado, a gente vê que Minas Gerais também, azul, Pernambuco já passou a ficar menor, né? Aqui nesse mapa, onde tem 1889, a gente já percebe Pernambuco no formato atual, bem menor, né? Enquanto que de 1822, Pernambuco ainda estava maior, grande. Era muito importante durante a colonização portuguesa, Pernambuco, durante as capitanias.
Aí aqui já foi a formação do Brasil do século XX. A gente já percebe nesse mapa que o Brasil ele já está mais ou menos da forma que nós temos hoje, não é verdade? Nós temos os estados, temos o Acre já anexado direitinho à região norte, temos aqui os estados do sul, temos os estados do nordeste, né? De cada região bem delimitadozinho. Né? A gente já consegue perceber em 1943, foi esse mapa aí já do século XX. Então, nós percebemos as transformações que aconteceram no território ao longo dos anos, ao longo dos séculos no Brasil. E aqui a gente tem, né, que quais foram as causas dessas mudanças, né, de chegar até a formação territorial que nós temos hoje, com as nossas regiões norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Nós temos 5 regiões, temos 26 estados e o Distrito Federal. Como foi que nós chegamos a essa composição, né? Primeiro, nós tivemos a expansão portuguesa, que eu falei, que chegou aqui primeiro ao Brasil, conquistando as nossas terras. Nós já tínhamos os indígenas aqui, os nossos povos nativos. Entretanto, houve os invasores, que foram os portugueses primeiramente. Houve uma busca por riquezas. Essa busca por riquezas gerou, né, ciclos econômicos, ou seja, gerou uma economia bastante volátil, né, onde se buscava sempre conquistar mais dinheiro através dos nossos recursos naturais. Então, quais foram os principais ciclos econômicos? Foi o do pau-brasil, aí nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar também, a mineração, a cafeicultura, a borracha, o algodão e a pecuária. Aí vocês podem me perguntar, Mariana, você vai falar sobre todos esses ciclos hoje? Não. Os outros ciclos ficarão para uma próxima aula, né? Todos os ciclos, para que a gente consiga falar bem direitinho e devagar sobre cada um deles, ok? Então, na próxima aula, eu volto a falar sobre os ciclos econômicos.